Um comissário da American Airlines desaparece na Colômbia durante uma escala de rotina em voo internacional. 5 dias depois, a busca ainda continua. Descobrimos detalhes alarmantes sobre seu último paradeiro e a situação, tornando tudo ainda mais crítico. E agora, a família está se juntando às autoridades americanas na busca por esse homem desaparecido. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Antes de continuarmos, preciso falar do nosso patrocinador, o aplicativo Upside, que é incrível. Você recebe mais dinheiro de volta em compras do dia a dia, como combustível, supermercado e comida para a viagem. Basta baixar o Upside gratuitamente. Você escolhe uma oferta em um dos mais de 100 mil estabelecimentos, paga com o cartão, confirma a compra e recebe dinheiro de volta. Se precisar abastecer o carro ou pedir comida, primeiro vejo as ofertas do Upside. Após gastar, o dinheiro aparece no app e posso transferir para minha conta. Usuários frequentes do Upside recebem, em média, $254 de volta por ano. Para receber seu dinheiro de volta, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code e use o código SIDEBAR para ganhar 25 centavos extras por galão no primeiro tanque. Eric Fernando Gutierrez Molina, de 32 anos, é comissário de bordo da American Airlines há mais de 8 anos. Isso de acordo com sua página no Facebook, que também mostra fotos dele em vários lugares do mundo. Turquia, Hungria, México. Esse é um dos principais motivos para escolher esse trabalho, ideal para quem gosta de viajar e conhecer o mundo, culturas e cidades. O que todas as viagens de Molina têm em comum, porém, é que ele acabava voltando para sua base em Dallas-Fort Worth. Mas, infelizmente, esse não é o caso em sua última escala como comissário de bordo. Já se passaram 5 dias desde que alguém viu Molina pela última vez ou relatou oficialmente ter visto Molina, que deveria pegar um voo de volta para os Estados Unidos no início da manhã de domingo. E à medida que os dias passam, cada segundo conta nessa investigação a mais de 3.200 quilômetros de casa. Então, aqui está o que sabemos até agora. Molina viajou com uma tripulação da American Airlines de Miami para Medellín, na Colômbia, na noite de sábado, 21 de março, e a tripulação deveria ficar naquela área apenas por um curto período de tempo, com um voo de volta para Miami programado para a manhã de domingo. O parceiro de longa data de Molina, Ernesto Carranza, disse à CBS News que falou com ele pela última vez na noite de sábado. Então essa é a mesma noite em que Molina chegou à Colômbia. Durante essa conversa, Molina teria dito a ele que ia sair com colegas de trabalho. Faz sentido, né? Você está em um lugar novo, quer explorar, quer sair. Você precisa de um alívio do estresse do trabalho de comissário de bordo. Eu entendo. E eu entendo porque Molina gostaria de aproveitar ao máximo o pouco tempo que teria naquele lugar, né? Então, o que acontece? Segundo a publicação colombiana Telemedellín, que considero importante, se você está falando de um caso de pessoa desaparecida, o fato de eles estarem reportando isso às autoridades locais e dando essa atenção, colocando isso diante daquela comunidade, é enorme, enorme. De acordo com essa publicação, Molina foi a uma boate no bairro El Poblado de Medellín com uma colega de trabalho. Sharon Gill, amiga de Molina, disse à fonte de notícias que Molina e uma colega conheceram 2 homens na boate e foram convidadas a continuar a festa em outro local. Isso é uma alegação. O relatório afirma que, horas depois, a colega de Molina, que esteve com ele naquela noite, foi achada desorientada no bairro e levada a um centro médico. Agora as coisas ficam interessantes. Um relatório da NBC Dallas-Fort Worth cita a coletiva de imprensa do secretário de Segurança de Medellín, dizendo que autoridades identificaram quem foi visto pela última vez com Molina e sua colega naquele sábado à noite. Segundo esses oficiais, essas pessoas teriam histórico de furtos com escopolamina. Já discutimos isso nos arquivos de Epstein, certo? Estava lá. Aparentemente, essa é uma droga inodora e insípida, conhecida como hálito do diabo, que pode causar desorientação, alucinações, você pode até perder a consciência. Na verdade, a Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia diz que a escopolamina é comumente usada
para realizar assaltos em cidades turísticas como Medellín, Cartagena e Bogotá. Então, neste momento, não está claro se as pessoas que acredita-se estarem com Molina foram detidas, se estão sendo interrogadas. As identidades deles não foram divulgadas publicamente, mas autoridades teriam identificado veículos e telefones que foram usados pelos indivíduos. Segundo o New York Post, autoridades relataram que Molina foi visto pela última vez na manhã de domingo no bairro La América, em Medellín. É uma área residencial, a cerca de 10 quilômetros de El Poblado, onde ele teria ido a baladas. Mas há esse relato da telemédia. Ian disse que enviou sua última mensagem mais ou menos nesse mesmo horário, indicando que ele estava em um Airbnb, em El Poblado, que, pelo que entendemos, fica a cerca de 20 quilômetros do aeroporto internacional de Medellín. Molina deveria se apresentar lá para trabalhar. Então, temos dois locais diferentes, certo? Dois lugares distintos, onde ele poderia ter sido visto pela última vez. E eu acho que é isso que torna essa linha do tempo, esse caso e essa investigação um pouco mais confusos. Agora, de qualquer forma, ninguém teve mais notícias dele desde então. Molina não apareceu para o voo de volta da American Airlines para Miami na manhã de domingo, deixando colegas, amigos e familiares preocupados. Foi registrado um boletim de desaparecimento tanto em Dallas quanto em Medellín, enquanto as autoridades tentam montar uma linha do tempo com informações muito limitadas. Então, até o momento, várias organizações se juntaram ao esforço, incluindo o escritório do FBI em Dallas, a Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia e o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles oferecem assistência consular em conjunto com a polícia de Medellín e a Polícia Nacional da Colômbia, que lideram a investigação. A American Airlines divulgou um comunicado sobre o caso, dizendo, abre aspas, estamos ativamente envolvidos com as autoridades locais na investigação e fazendo tudo o que podemos para apoiar a família do nosso colega durante este período. A Associação dos Comissários de Bordo Profissionais, Sindicato dos Comissários da American Airlines, disse à NBC Dallas-Fort Worth que apoia todos os esforços para localizar seu colega desaparecido na Colômbia. Enquanto a busca segue, dá para imaginar como os entes queridos de Molina se sentem, não é? Seu parceiro de longa data disse à CBS News esta semana: quero acreditar que ele está vivo e seguir acreditando nisso. Mas todo dia você acorda sem saber de nada. E isso faz com que os dias parecerem mais longos e passarem mais devagar. De acordo com o New York Post, o pai de Molina também viajou para o país para ajudar a encontrar seu filho. Agora, chamo Billy Lane, investigador de pessoas desaparecidas e fundador da organização We Are the Essentials. Recomendo que todos conheçam seu trabalho. Billy, obrigado por participar para falar sobre isso. O que mais te preocupa neste momento? E, só para todos saberem, você está lá fora em uma busca e ainda assim achou tempo para participar e falar disso. Agradeço muito. Qual sua maior preocupação com o Sr. Molina? Bem, ele está em outro país. Ele estava em uma boate, possivelmente saindo com amigos, festejando, se divertindo e não está onde deveria estar. Ninguém consegue entrar em contato com ele e ninguém sabe onde ele está ainda. Já vimos casos como esse acontecerem várias e várias vezes. Acho que muita gente está tão acostumada a se sentir segura nos Estados Unidos que, quando vai para outros países, tem essa mesma sensação de proteção e acha que pode fazer as mesmas coisas que faz aqui nos Estados Unidos. E às vezes eu simplesmente não acho que seja assim. Você conhece a Colômbia? Você conhece esses lugares? Você conhece as autoridades de lá e o que devemos ficar atentos? Eu diria que é uma área muito problemática. Há muita atividade criminosa, há muita atividade dos cartéis lá. Há muitas pessoas lá que sabem que americanos vão até lá. E eu acredito, e já vi isso antes, que eles vão atrás de americanos porque sabem que eles estão fora do ambiente a que estão acostumados e que podem ter aquela sensação de segurança que tem nos Estados Unidos. E eles se aproveitam da vulnerabilidade deles. E quando você ouve as reportagens de que essas pessoas
com quem ele supostamente estava, as últimas pessoas com quem ele foi visto, têm esse histórico de, como você acabou de dizer, esses furtos relacionados a drogas. E as autoridades dizem que conseguiram identificar os veículos dessas pessoas, seus telefones. Ainda não há informações se eles foram interrogados, se foram detidos. O que você acha que acontece nos bastidores? Eles escondem informações por algum motivo? Bem, eu acho que na maioria das áreas turísticas de diferentes países, eles querem mostrar a melhor imagem possível e que é um lugar muito seguro, porque querem que mais pessoas, especialmente americanos, venham para lá e gastem seu dinheiro. Eu consideraria seriamente que as autoridades estrangeiras podem ter um motivo para esconder certas coisas. Eles podem não contar a verdade de imediato. Espero que a gente tenha o FBI ou alguém que tenha um adido naquele país, com presença física lá, para realmente se envolver, ver o que está acontecendo e tentar entender a verdade por trás do que estamos ouvindo. Antes mesmo de entrarmos nisso, hálito do diabo. Eu já tinha falado sobre isso, aliás, na saga Epstein, porque apareceu nos arquivos. Hálito do diabo. Essa droga sem gosto. Eles parecem estar de alguma forma ligados a isso. Você já teve alguma experiência com esse tipo de uso? Não, eu só tenho experiência com o uso de Ambien, que é um medicamento para dormir normalmente prescrito. E eu entrevistei pessoas que me disseram que depois de terem sido dopadas com isso, não tem nenhuma lembrança do que acontece enquanto estão dormindo. Quero voltar para onde ele estava. Acho essa parte muito estranha. Novamente, por um lado, ele poderia ter sido localizado nas primeiras horas da manhã de domingo no bairro La América de Miami. É uma área residencial. Fica a 6 milhas do bairro El Poblado, onde ele tinha saído naquela noite. Depois, há um relato de que ele foi visto pela última vez, ou havia uma mensagem por volta do mesmo horário que indicava que sua localização era um Airbnb em El Poblado. Agora falamos de cerca de 12 milhas do aeroporto, onde ele deveria se apresentar. Não sei, uma certa e uma errada. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Parece que ele ou o grupo encontrou alguém e talvez tenham ido ao Airbnb dessa pessoa. Pode ter tido uma festa depois. Isso é bem possível. E agora acho que o mais importante é para onde ele foi depois disso. Há algum rastro dele a partir daí? E podemos falar sobre isso também. Muitas vezes, nos nossos casos, vemos muitas pessoas acabando na sala de emergência, no hospital, por uma emergência médica, overdoses. Existem tantas possibilidades diferentes ali. Mesmo nos Estados Unidos, autoridades às vezes têm dificuldade para identificar pessoas no hospital devido à IPA. Então, isso acaba se tornando uma espécie de barreira que precisamos superar muitas vezes. E eu rezo para que, neste caso, esse seja realmente o caso. De modo geral, seja alguém desaparecendo nos Estados Unidos ou no exterior, se estamos falando de 5 dias sem nenhum relato de avistamento dele, por que isso é significativo? Por que essa é uma situação tão problemática? Isso não é comum para esse indivíduo. Dizem que ele já deveria ter voltado ao trabalho e comparecido a certos lugares em horários específicos, mas não foi. Nos Estados Unidos, ao ser internado para avaliação psicológica, você permanece por 72 horas, que costuma ser o prazo adotado. Depois disso, começamos a ficar muito preocupados, e com razão nesse caso. Eu não sei qual é o protocolo na Colômbia para qualquer tipo de intervenção psicológica, caso as autoridades tenham tomado essas medidas. Mas eu sei que aqui são 72 horas, então agora já passamos muito desse tempo. E voltando a um ponto, a testemunha, certo? Essa aparente testemunha-chave, a colega de trabalho da Melina, novamente, houve relatos de que ela estava desorientada. Se ela foi drogada, como isso prejudica a memória dela sobre tudo? Como isso complica o papel dela como uma possível testemunha-chave aqui? Como disse antes, já entrevistei pessoas drogadas com Ambien que perdem quase toda a memória. É como um apagão. Isso vai dificultar descobrir com quem ele estava, com quem falou por último, o que lembram e para onde foram. Então, esses fatores são muito importantes, especialmente em uma investigação como essa. Você está começando do zero, você não sabe de nada. Você sabe se as autoridades de lá possuem tecnologia semelhante à nossa para análise de câmeras e rastreamento de celulares? E sabe,
Nos dias de hoje, é muito difícil alguém desaparecer. É muito difícil um crime ser cometido e não deixar um rastro digital. Mas, por outro lado, sempre temos casos fora da curva. Veja o caso da Nancy Guthrie. Eles têm tecnologia lá, do mesmo jeito que a gente tem, pelo que você sabe. Não acho que as câmeras lá sejam tão avançadas quanto as dos Estados Unidos, mas ainda há torres de celular para rastrear sinais. Eles ainda têm localizações de GPS que podem ser rastreadas nesses celulares. Mas eu acho que, em relação à quantidade de vídeo, talvez nas áreas mais turísticas você vai encontrar muito mais gravações. Mas quando você vai para as regiões mais afastadas, acho que aí você começa a ver cada vez menos vídeos de vigilância, câmeras como as Ring, como estamos acostumados aqui nos Estados Unidos. Isso normalmente não é algo que eu vejo quando viajo para o exterior com frequência. Se você puder nos explicar por que é importante ter várias organizações envolvidas nisso e o que cada uma delas faz. Como eu disse antes, você tem várias organizações que se juntaram à busca. O escritório do FBI em Dallas, a Embaixada dos Estados Unidos na Colômbia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também está pronto para fornecer assistência consular. E eles estão trabalhando com a Polícia de Medellín e a Polícia Nacional da Colômbia. O que todos eles fazem lá? Qual é a importância disso? Então, o Departamento de Estado normalmente tem, assim como o FBI, todas essas agências normalmente já têm representantes no país. E isso faz parte da nossa parceria com esses diferentes países. Então, eles já têm agentes no local, não precisam mandar ninguém para lá. Então, eles já deveriam estar em contato com as autoridades locais, dando o suporte que elas vão precisar, porque a gente não sabe o que eles têm disponível para investigar um caso como esse. Não sabemos quantos casos desses eles investigam por ano, se investigam. Nossas autoridades vão basicamente dar apoio a eles, as autoridades federais, o Departamento de Estado e a Embaixada. Eles vão ter recursos, eles vão enviar recursos e vão perceber que isso é muito importante, porque, de novo, estamos falando de americanos, de um americano que está desaparecido, um americano que está desaparecido em um país estrangeiro. Contratar um detetive particular ajudaria? Eu diria que não, muito provavelmente neste momento, a menos que seja alguém do próprio país, que conheça o país, que conheça a região, que tenha lealdade aos Estados Unidos, à família, e que não seja possivelmente influenciado pelo país, porque eu diria, não gosto de dizer isso, mas alguns países têm muita corrupção. Alguns países controlam fortemente as informações divulgadas e seus habitantes acabam sendo controlados pelo governo. E essa é uma situação muito, muito, muito real com a qual lidamos muito no exterior. Eu ouço falar de muitas situações angustiantes diferentes que estão acontecendo no exterior. Você vê casos típicos como esse de pessoas desaparecendo assim na Colômbia ou no exterior? Isso acontece no exterior, não só na Colômbia, mas em vários países. Já vimos isso antes. E às vezes, assim como aqui nos Estados Unidos, alguns desses casos chamam a atenção da mídia e ganham grande repercussão. E esse caso, como este, como Nancy Guthrie, houve vários desses casos que, por algum motivo, a mídia, a comunidade estão envolvidos e querem mais informações sobre o que está acontecendo. E é aí que vemos isso no noticiário todos os dias. O que não é ruim considerando que o público pode ser útil. O público pode ser o primeiro a identificar alguém, ver uma pista ou notar algo suspeito. Eu não sei como é isso no exterior. Eu sei como é aqui. Você acha que esse público ajudaria em uma situação assim? De novo, sei que estou generalizando sobre essa comunidade, mas não sou familiarizado com ela. Não sei se você é. Mas o problema é quanto dessa cobertura eles vão ver nesse país? Sabe? Quanto acesso eles têm à TV americana? E eu adoro o fato de que a TV americana cobre esse tipo de caso. É como o caso da Nancy Guthrie. Nós estamos mantendo isso vivo, sabe? Estamos mantendo isso na mídia. Estamos pressionando as autoridades. Estamos pressionando os agentes federais para que façam seu trabalho e atuem para dar respostas a essas famílias. E é exatamente isso que nossa organização sem fins lucrativos faz. Sabe, estamos em campo todos os dias tentando fazer a diferença e mostrando para as autoridades e para o público que isso pode ser feito. E não há motivo para que isso não seja feito. Sim, sei que isso provavelmente também está sendo noticiado aí. Tenho uma pergunta. Estava pensando nisso.
alguém na posição dele desaparecer. Agora, ele não é como aquela outra história que a gente tem acompanhado sobre o General McCasland, certo? Mas essa é uma pessoa que tem acesso a material sensível sobre nossos aviões. Isso te dá algum motivo de preocupação? Talvez um pouco. Se tivesse sido na Rússia ou em algum país adversário com quem estamos totalmente em desacordo e que quer coletar informações sobre nós, e que tem agentes de inteligência que seguem ativamente os americanos quando eles entram no país, Sim. e pode ser possível lá também. Nós não sabemos o que não sabemos. Então eu diria que nada está descartado neste momento até que os investigadores ou as pessoas no local possam eliminar as possibilidades disso acontecer. É uma situação angustiante. Vamos acompanhar de perto. Pensamos no Sr. Molina e sua família e esperamos que encontrem respostas. Situação angustiante novamente. Uma coisa é alguém sumir, outra é sumir no exterior. Billy Lane, obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Sim, senhor. Deus abençoe. E isso é tudo que temos para vocês. Agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Você pode nos assistir no Peacock da NBC, onde também estão todos os episódios do Sidebar. Para me seguir, X, Instagram e meu programa Jesse Weber Live, na News Nation, de segunda a sexta, às 11 da noite, horário do leste. Até a próxima!